De volta aqui aos estúdios, para quem está acompanhando em vídeo, já viu que o Breno Anais está aqui conosco, prefeito da cidade de Cachoeira Paulista. Aí o pessoal de Cachoeira fala assim, prefeito, puxa, mas todas as vezes vocês vão falar de Cachoeira, é problema, é dívida. Mudou nada, porque não tem milagre. Vamos começar então com um assunto bacana. Bom, a invasão. A invasão. O prefeito então aqui ele está como convidado, né? Mas no dia 30, ele foi fazer uma visita à prefeitura e quiseram dar pecha de invasão. Foi invasão? Foi, o que foi? Foi preservação? O que é? Eu gostei dessa fala. Preservação do dinheiro público. Dia 30, caindo assim, pá, de paraquedas, assim, a gente podia ver assim, né? Um balãozão, assim, o avião soltou assim com 1 milhão e tanto assim, ele, vamos preservar. Desculpa o teatro, né? A gente tá brincando tudo, mas porque a vida já é muito triste, o drama, né? Não é fácil. Como que foi essa história, prefeito? Desculpa começar Não, imagino, Éder. Primeiramente, obrigado pela sua participação novamente. Eu que agradeço, Éder, Francisco, toda a equipe de Jornal Atos pela oportunidade de prestarmos contas desse início de mandato, né? 17 dias. E vamos começar do início mesmo, né? Do dia 30, antes do dia 1º. Dia 30, Éder, né? Ocorreu uma situação na Prefeitura Municipal, claro que não é agradável para ninguém, mas eu estive lá até para saber como não teve uma transição de uma maneira harmônica e da forma que os outros municípios que realmente tiveram transição ocorreu. Eu estive lá na Prefeitura para ver onde ficaria a chave, para que eu pudesse ter acesso à Prefeitura no dia 1º, as senhas das redes sociais da Prefeitura, do site, e também fui verificar o que iam fazer com 1.300.000, em torno de 1.300.000, que chegou no dia 30 do FPM, para ver o que seria feito. Até porque uma coisa que já tinha me incomodado é que falaram que não iam deixar dinheiro em caixa e que o 5º dia útil dos funcionários municipais seria um problema meu e que entraria no resto a pagar, sendo que não é assim, né? O salário do 5º dia útil é referente ao mês de dezembro. Então fui lá até para resguardar também os funcionários de carreira, que já tinha recebido uma orientação para que não efetuasse pagamento de fornecedores, até porque não estavam na ordem cronológica. Então fui lá realmente com esse objetivo, de preservar o dinheiro público, né? Para uns eu me tornei invasor, para outros me tornei ignorante, mas eu não ligo para isso, até porque se eu não tivesse essa atitude, que não foi com gritaria, com palavrão e nem de maneira mal educada, mas se eu não tivesse essa atitude firme, e até os profissionais de carreira também não seguissem a orientação que eles foram orientados, Cachoeira Paulista estaria numa situação muito, muito pior, porque nem o pagamento dos funcionários eu ia ter conseguido realizar. Já tinha outras demandas lá esperando esse dinheiro ou não? Já tinha uniforme com empresa de Osasco, entre tantos outros empenhos bem altos e aí, ao invés de duvidosos. Preservar para a folha, iriam pagar os... Isso, entendi. Eu que ia ser taxado como inimigo, incompetente, que não dá conta do recado, que não dá conta dos funcionários, e alguns fornecedores iam estar rindo à toa. Mas não deu polícia, não, aquelas coisas não, né? Não deu, pelo menos até o momento não fui notificado de nada. Não, mas no dia não chamaram a polícia. Mas no dia não teve polícia, não. Dia 30, mas teve o bom senso dos tesoureiros, né? São um ou dois lá? São dois, né? Né? Teve o bom senso, funcionários, né? Até porque é o que eu falo. Eu, na minha função de prefeito, eu passo, o ex-prefeito, como ocorreu no dia 31, passou, mas os funcionários de carreira ficam. Então, nada mais justo que eles mesmos preservarem o cofre, preservar o ambiente de trabalho e tantos outros objetos que eles têm ali, né, como ferramentas, para que, né, possa trabalhar com mais dignidade e até mesmo mais condições de trabalho. Agora, para o dia 30, naquele momento ali, pouca gente deve ter desejado Feliz Ano Novo. Poucas pessoas, Qualquer coisa pro ano, menos feliz. Ô, Breno, e aí o ano começa com você... Aí você encontrou a ceia, né? Dá para começar o ano. Deu para começar o ano, graças a Deus. Ô, Breno, você começa um ano já... Hoje é 16 dias de mandato, a gente pode, né? Porque é o primeiro dia da posse. E de lá pra cá, a coisa assim, não seria diferente do que a gente já tinha conversado, do que você já tinha, já sabia do que viria por aí. Há um caos financeiro dentro da cidade
de Cachoeira Paulista. A gente publicou uma matéria no último final de semana em que destaca o seu apontamento, né? O caos não tem jeito. Há uma realidade. O caos foi e chegou pelas mãos dos seus antecessores. O que você encontrou de fato? Qual que é a situação atual? E já houve 2 decretos aí, porque é uma necessidade de se manter a calamidade o decreto que foi colocado pelo ex-prefeito, mas você já mandou aí organizar uma varredura nos contratos. Isso. Queria já chegar fazendo uma auditoria, mas a auditoria requer um custo aí de mais de R$100 mil. E para a realidade hoje da prefeitura, nós não conseguimos bancar. Estou vendo até se tem voluntários para bancar, empresas querendo nos ajudar nesse sentido. Estou apurando, mas já estamos fazendo uma auditoria interna, né? Atualizamos o decreto de calamidade financeira, que tinha feito, né, pelo ex-prefeito. A gente atualizou esse decreto, criamos um novo decreto montando uma comissão para avaliar todos os contratos da prefeitura municipal. Já estamos também iniciando, a partir da semana que vem, uma conversa com todos os fornecedores que a prefeitura está devendo, e eu posso dizer que está devendo de A a Z. É triste, assim, a gente vê que, faltou gestão, né? Não é uma crítica pessoal a ninguém, mas uma prefeitura que não se paga INSS, não se paga fundo de garantia, não se paga conta de água, não se paga conta de luz, paga-se o quê? Isso que eu queria, né, compreender, e vou compreender, né, vou começar a entender melhor ao longo dos próximos meses. Então, Sabesp, por exemplo, a gente deve só em 2024 R$387 mil. Não se pagou uma conta de água praticamente da Sabesp. E isso nos prejudica, porque daí eu estou no Cadim, não consigo celebrar convênios com o governo do estado, inclusive tem 2 para a gente celebrar. A gente está com a certidão federal também, a CND, também ainda não está em dia, estamos colocando em dia. E claro, isso requer uma gestão mais austera, paciência, que é o que eu tenho pedido aos funcionários municipais, à população. É chato, eu sou o cara mais prático do mundo e quero ser o prefeito assim. Que prefeito que gosta de atrasar salário? Eu não conheço nenhum. Que prefeito que gosta de atrasar um vale alimentação? Não conheço também. Então eu acho que todos os prefeitos querem inaugurar obra, querem colocar a casa em ordem, mas eu quero colocar isso de forma transparente, utilizando, né, a mídia também para a gente expor a situação da cidade e trabalhar com transparência. Conseguimos pagar o 5º dia útil, até devido a essa atitude, né, tida por uns meio louca, mas, né, a minha, era a única saída que a gente tinha. Conseguimos pagar o 5º dia útil. Ontem atrasamos um dia o vale alimentação dos funcionários. E isso eu falei que ia atrasar, não menti em nenhum momento, mas já colocamos em dia. Já estamos trabalhando para buscar colocar em dia as férias referente a janeiro dos funcionários de educação, da saúde, da parte administrativa da prefeitura municipal. E assim a gente vai caminhando. Começamos a limpeza pública, a iluminação pública, chamando também esses fornecedores e essas empresas que, né, INSS, Receita Federal, própria Sabesp, para buscar esse reparcelamento, mas tudo isso requer um custo. E dia 10, Francisco, é importante a população saber, dia 10 era para vir 1.419.000, ficou R$4 mil só no caixa da prefeitura, devido não pagamento de INSS. Na primeira semana minha, só do ex-prefeito Edson Mota chegou um boleto de 22.500.000 também de INSS. Período do Edson. Do período do Edson. Lá de trás. Chegou mas um é boleto, a prefeitura ou ele? Então, chega no nome, geralmente, do prefeito, mas mas da prefeitura. A conta, quem paga é a prefeitura. O boleto vai para a prefeitura. Então, são situações que eu falo, não é pessoal, né, com ninguém, mas a gente tem que expor a situação, né, mostrar os períodos como foram, e claro que eu não estou para reclamar e não resolver o problema. A gente está para expor a situação e buscar a compreensão da população que, no prazo mínimo possível, eu quero resolver essas questões. Éder, assim, se a gente for verificar, a questão da própria saúde, por exemplo, Santa Casa aí, muito tempo, havia uma intervenção desde 1997, se tentou acabar com a intervenção, era impossível, foi impossível, se mostrou, se confirmou aquilo que a gente acreditava. E Cachoeira Paulista não vive bom momento, mas assim, há muito tempo. Não é de agora com o Breno, não é de Dr. Ailton, não é de Mineiro, não é nem de Edson Mota, e aí a gente vai indo para trás. Sim. Há muito tempo que a Cachoeira Paulista não vive um bom momento. Em meio a essa situação toda,
Hoje você já consegue dizer qual o tamanho da dívida total de Cachoeira? Hoje a dívida está em torno de 130 milhões de reais e com um orçamento anual nosso em torno de 127 milhões. 127. Como que você projeta administrar uma cidade? Porque a gente falava sobre isso no ano passado, com você aqui, Breno, ou até mesmo quando a gente comentava outras coisas de Cachoeira, que seria impossível realizar, mas sim tapar buraco, pagar a dívida, era o que dava para fazer. Quando a gente fala em realizar, é pensar nas obras necessárias, no crescimento da cidade, em outros aspectos. Como que é possível administrar sem dinheiro, sem a possibilidade de realizar convênios, porque você citou, né, tá no Cadim, não tem a CND e tudo mais. Como é que você projeta esse primeiro ano de Cachoeira? É fazer a gestão dos recursos, né? Eu confesso que são reuniões diárias, atendo a população, atendo, né, a Câmara Municipal, atendo os fornecedores lá, então eu não consigo focar em apenas na questão financeira, mas é o nosso foco principal. Primeiro é isso, chamar todos para um acordo, buscarmos reparcelar essas dívidas. Confesso, Francisco, que assim, mesmo diante dessa situação, estou bastante motivado, animado, consigo sim enxergar uma luz no fim do túnel, e o que eu peço com toda a humildade do mundo, eu falo, é essa parceria, essa união que Cachoeira precisa. Falo, não tenho vaidade, busco ser o mais humilde possível, converso com todo mundo que eu falo, vou ouvir todos, mas a palavra final tem que ser a do prefeito municipal. Sinto o secretariado empenhado, sinto a Câmara Municipal, os 13 vereadores dispostos a contribuírem com a cidade. Eu ia te perguntar isso, porque diz que tem 2 pesadelos para quem for prefeito de Cachoeira Paulista. Primeiro precatório e depois Câmara. Então, eu fico só com o precatório. Precatório. A Câmara, eu tenho até grande... assim, agradeço até desculpa, em público, não tá certo. E agradeço até em público a Câmara Municipal, que até o momento tem se mostrado parceira, tem sempre dialogado comigo, os 13 vereadores, não tenho o que se queixar deles, todos têm se mostrado dispostos a contribuir com a cidade. Até aproveito, assim, para ser o mais sincero possível aqui, e com toda a humildade do mundo dizer também até a iniciativa privada, né? Pessoas, exemplo, hoje eu sou sincero em falar que eu não estou com todos os medicamentos na nossa farmácia municipal. Essa é uma das questões de hoje. É uma das questões. Então, às vezes tem um empresário nos assistindo, um laboratório farmacêutico, estou à disposição para encaminhar uma lista, e quem puder doar medicamentos para a nossa farmácia municipal é de grande valia. Então o que eu quero é gerir bem o recurso público, fazer essa gestão. A gente já tem procurado... Às vezes até uma amostra grátis. Uma amostra grátis, né? Tudo faz diferença. Por exemplo, até injeção na testa. E a gente tem informação que o PS hoje há uma dificuldade grande com relação a medicamentos, insumos. Como é que, por exemplo, você tem o seu vice hoje à frente da saúde, né? Como é que está sendo gestar a saúde nesse momento? Isso lá, a gente até divide em 2 partes. Santa Casa e, no caso, a farmácia municipal e os nossos ESFs. A Santa Casa, a gente está com médicos, os pagamentos estão em dia. Essa semana já conseguimos efetuar o pagamento dos medicamentos e dos insumos hospitalares. Já estamos acertando a questão da limpeza, já acertamos com alguns fornecedores na parte de carne, hoje estamos acertando as demais alimentação. Então, o pronto-socorro em si está em dia com essa parte. Já as nossas unidades básicas de saúde e também a nossa farmácia municipal, que são medicamentos mais caros geralmente, também numa grande proporção, a gente está ainda em falta. O Dr. Joaquim, que é o nosso vice, assumiu a Secretaria de Saúde, está se desdobrando também. A gente sabe que o início não é fácil, eu falo, não, só boa vontade não basta, tem que ter recurso para isso, mas a gente está se esforçando ao máximo. Se não fosse esse 1.400.000, fosse ficar só 4 mil no caixa, a situação já estaria bem menos pior do que se encontra hoje. Porque esse valor você conseguiu fazer o acerto do mês. Esse, na verdade, Francisco, o que ocorre? Dia 10 era para chegar a 1.419.000 nosso fundo de participação dos municípios. Uhum. Já foi debitado uma pendência do INSS da gestão passada de 1.417.000 praticamente, ficou só 4 mil no caixa. Então não dá nem para a gente, chegou o recurso, utilizar. Já vem debitado esse valor. Então foi um susto, não era o que a gente esperava que ia vir, que viesse um bloqueio mais mínimo, mas veio nessa proporção alta.
O doutor Joaquim está se desdobrando, os nossos secretários municipais, mas é isso, são 17 dias, né, de um governo que não teve uma transição da maneira mais adequada, que eu não consegui ver e, né, ter documentado ali toda a situação da prefeitura. Então é uma questão de tempo, mas eu falo, estou com bastante vigor, tenho ficado na prefeitura, visito alguns lugares, mas fico na prefeitura até 8, 9, 10 horas da noite, para que a gente possa ir sanando alguns problemas quanto antes, principalmente da nossa CND e do nosso CADIM, para que a gente possa celebrar recebendo, se não entrar dinheiro, se não entrar, a coisa não vai ter. Em alguns funcionários que estão entrando em contato com a gente. Por exemplo, tem uma funcionária da prefeitura que diz que há uma questão das férias. Né, eles estão com férias atrasadas. E tem um outro posicionamento aqui também, ó, e aí esse é um outro problema que já vem se arrastando, né? A questão também do transporte escolar. Então, as férias estão mesmo Isso, as férias estão, né? Não pagamos as férias. Estamos buscando nos organizar financeiramente e buscando guardar todos os recursos que estão chegando para que a gente possa utilizar grande parte disso para as férias. Não consigo hoje falar a data aqui, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. Creio que na segunda-feira eu consigo ter um panorama melhor para informar para os funcionários. Seria o primeiro a postar nas minhas redes sociais, na prefeitura, jogar aberto com o funcionário. É válido explicar até para o funcionário que muitos têm os empréstimos nos bancos, né, os empréstimos consignados. E a gestão passada não pagou os empréstimos. Que beleza. Descontou dos funcionários, não pagou os empréstimos e quem teve que pagar fui eu. Do consignado? Do consignado. Apropriação e débito, inclusive, nós estamos já com essa comissão que a gente montou. Se você não denunciar, você vira... Eu que viro o vilão, que assim, a gente gasta quase 1 milhão para que eles não recebam, os funcionários não recebam a cartinha. E assim, se eu não pago, eles recebem a carta do mesmo jeito. Sim. Se eu pago 1 milhão que eu pensei que já estava em dia e não consigo fazer umas férias dos funcionários municipais. Então, assim, são erros que a gente fala assim, que numa gestão não poderia ocorrer. Numa gestão séria, isso não ocorreria. Se você debita do funcionário, você tem que pagar. Não está saindo do caixa da prefeitura, está saindo do próprio salário do funcionário. Mas era assim que a prefeitura, eu falo, não era gerida. Era assim que a prefeitura era tocada. A informação que a gente tem no caso do transporte é que eles estariam novembro, dezembro. Isso, então, receber. Lá eu já estou apurando isso, a gente notificou a empresa. Aliás, a empresa de transporte, a prefeitura está devendo 4 milhões para a empresa de transportes. Nós já sentamos com a empresa, já estamos iniciando para buscar fazer um acordo. O que eu quero fazer na minha gestão também é o quê? Buscar colocar minhas contas em dia e aos poucos ir pagando também os atrasados. Então, vou pegar, por exemplo, a PAI e a Vila Vicentina. Janeiro eu quero colocar em dia e quero pagar uma de dezembro. Fevereiro eu quero deixar em dia e pagar vamos dizer, o asilo está devendo novembro e dezembro. Então eu pago de janeiro e pago uma de novembro. Pago a de fevereiro e pago uma de dezembro. Até para eu também não cometer o erro de falar, eu vou pagar dos ex-prefeitos e o meu vai ficar atrasado, né? E depois, quando for, né, dar uma entrevista no rádio, e aí, o que aconteceu? Que mês que está atrasado? É o de janeiro, fevereiro ou é o de novembro, de dezembro? Né? Você falou sobre a população estar entendendo, a sociedade de Cachoeira Paulista estar entendendo esse momento, porque é difícil, né? Por exemplo, quando você trabalha com, no caso, os servidores, os funcionários, para o trabalhador, às vezes, ele vira a chave, porque para ele não é o mineiro, o doutor Ailton ou o Breno, é a prefeitura que está devendo para ele, né? Tá, para quem que eu vou cobrar agora? Então agora, o foco é o Breno. E isso chama a atenção da gente, porque foi uma campanha. Eram 7 candidatos. Sim. Depois 6 com a saída do Mineiro. Eram 7 candidatos, e eu não sei se todos eles, Éder, trabalhavam com a perspectiva de que quem vencer ia assumir um problema. Não ia assumir uma cidade, ia assumir um problema. Com a perspectiva do carinho de você tratar de uma cidade. Claro, né? Breno, de lá, quero o bem da sua cidade. Sabe que o Éder é cidadão de Cachoeira Paulista, né? Sei. Mas assim, é de uma total irresponsabilidade. Primeiro, a falta do governo de transição e tudo aquilo que é feito. Como que é o dia a dia com o funcionário? Como é que é aquele cara, olha, fulano, 6 horas da manhã, tem funcionário que vai trabalhar bem cedo, né? 6 horas, 7 horas da manhã, tem que estar no trabalho.
e eu vou precisar cobrar você, apesar da dívida que eu tenho contigo. Como é que tá sendo esse contato? Não, sim, não. Os funcionários, né, não consegui visitar a grande maioria. Já visitei alguns setores, quero fazer isso ainda esse mês. Tem sido um relacionamento harmônico, porque eu tenho jogado aberto, Francisco. Eu sou o primeiro a reconhecer que as férias estão atrasadas. Estão. Mas assim, se eu tivesse usando o dinheiro para pagar um fornecedor ou fazer uma compra emergencial que pode levar uma suspeita, ainda beleza, mas eu não tô. A gente só está realmente pagando dívida. Então, ou eu pago uma dívida que pode gerar uma improbidade, ou eu pago uma dívida para não deixar o medicamento. Então, a gente está pagando incêndio direto. Então, os funcionários, com toda a razão, ficam chateados, ficam bravos, e eu não tiro a razão deles. Mas a grande maioria dos funcionários também tem compreendido isso. Que não adianta também eu vir aqui, como muitos já fizeram, Cachoeira tá mil maravilhas. Aí o funcionário sabe que no posto de saúde dele tá goteirando, que a cadeira dele é uma porcaria para ele sentar, que não tem nenhuma almofada, que lá às vezes atrasa e fica sem internet, ou que tá falando que tá tudo bem, mas ele na ponta tá sentindo. Acho que até eu ganhei a eleição e alguns perderam por conta disso, que falavam que estava tudo maravilhoso e na prática os funcionários, a população via na prática que não era assim. Então eu falo, não tenho vergonha nenhuma, me envergonho da situação que a cidade chegou, mas não é uma culpa única exclusivamente minha, que cheguei agora 17 dias no Executivo Municipal. Então o que eu peço mesmo para os funcionários, com toda a humildade do mundo, é um pouco de paciência, porque eu não deixo falar a verdade, não estou deixando de atender ninguém, e o que eu quero é jogar aberto com eles, porque senão eu vou me enganar eles, e a população também vai sentir isso. Breno, você está trabalhando com um contingente reduzido, né? Nós vimos isso no começo do Mineiro, né? Que praticamente não tinha, você não tem com quem contar. Você tem razoavelmente os secretários e só. Secretários. E só 16 secretários municipais. Você já conversou com a Câmara sobre isso, com o Ministério Público? Porque parece que tem os modos, né? E a maneira como eles pedem para que sejam feitos. Lá, Éder, a Câmara está consciente que é complicado, né, gerir uma cidade apenas com 16 secretários municipais. O Ministério Público também tem esse olhar, existe também, né, a questão do concurso público, né, tem algumas funções que devem ser de carreiras e outras de confiança, mas o Tribunal de Contas, que fez um apontamento em novembro, Éder, porque o que ocorre também, que é uma outra situação triste da nossa cidade. O gasto com o pessoal, o limite do limite, deveria ser 54%. Cachoeira Paulista está em 54,26% o gasto com o pessoal hoje. Você já entrou com isso? Eu já entrei com isso. Estamos agora buscando 52? 54,26%. Você passou já então? Já passou. Já cheguei passando. Então, lógico, vamos ter que rever horas extras, vamos ter que rever questões de gratificações, vamos ter que rever e enxugar uma conta de água, uma conta de luz, outras questões ali que possam ser enxugadas, que não seja essencial e tão necessária assim, para que a gente possa reduzir isso. Claro que essa conta também cai da maneira que os investimentos vão chegando na cidade. Chega emenda parlamentar, também entra no orçamento e diminui o gasto com o pessoal. Mas se não tiver o cadinho em dia... Mas se eu não tiver também, né, com as minhas certidões em dia... Então, não entra. Então, são situações que eu falo... E está tendo aceno do Estado, hoje, da União? Tenho só agradecer os deputados. Assim, nem vou citar nomes, são vários, mas assim, deputados estaduais que estão se comprometendo agora no orçamento de fevereiro a encaminhar recursos para a cidade, deputados federais que também... Isso é carga rápida ou é demorada? Alguns são cargas rápidas. Cargas rápidas, assim, coisa de abril começar a já chegar alguns recursos para a cidade. Então, assim, isso que nos motiva, nos deixa feliz. Eu falo, uma cidade, né, vamos dizer, 40 em 4 anos não é fácil, é em 4 anos que se faz gestão. Não dá para eu resolver todos os problemas em 20 dias ou em um mês. E a população, a grande maioria, eu acredito que está dando esse voto de confiança para nós, está tendo esperança no nosso governo, entende
que não é em um mês que nós vamos resolver todas as situações da cidade. Eu, Éder Francisco, tenho usado minhas redes sociais, o próprio institucional da prefeitura também está sendo utilizado para isso, para a gente ser o mais transparente possível. Eu falo, eu sou o prefeito, eu quero ser o melhor prefeito da cidade, então eu sou o que menos quero atrasar algo, o que menos quero errar e o que mais quero fazer. Nessa linha, outros prefeitos da região têm anunciado alguns cortes, né? Cachoeira Paulista, por exemplo, Caraguatatuba, por exemplo, com um orçamento de 1,5 bilhão. Tá fazendo uma mesma varredura que você está realizando aí, o prefeito Matheus também anunciando alguns cortes e tudo mais. Perdeu 6 milhões da educação agora. Perdeu 6 milhões esses dias por falta de metas do anterior. Em Potim, outra varredura sendo realizada também pelo Emerson Tanaka e, entre outras coisas, anunciou cortes de eventos como o próprio Carnaval. Você já consegue fazer uma linha do que não vai dar para ser realizado, não só na questão de eventos, Cachoeira Paulista é uma cidade turística também, mas não só na questão de eventos, mas o que precisa ser cortado em âmbito municipal? Lá o que nós precisamos ver são os contratos. Tem muitos contratos estranhos. Por exemplo, teve um carro lá, população é importante saber, que ficou numa oficina 1.250 horas para ser feita a manutenção. Que carro é esse? 1.250 horas. Aí chega um fornecedor lá e fala, você está me devendo. Mas exemplo, vou prático aqui, a história que eu até falei pro Éder nos bastidores. Cheguei dia 2 de janeiro, cadê a ambulância? A ambulância está na oficina. Dia 3, dia 4, a oficina estava fechada. Final de semana não funcionou. Segunda, a gente foi lá. A mulher falou, a ambulância está aqui, mas eu preciso receber. Mas quem deixou aqui a ambulância foi uma outra oficina. Aí uma oficina cobra 27 mil serviço. A outra que realmente fez serviço cobra 17. Que beleza. E a ambulância não está onde deveria estar. E até agora a gente ainda não conseguiu, a gente está fazendo todos os trâmites necessários para que não dê problema, para a gente se respaldar também. Então são situações que assim, são absurdas. Saber comprar também é uma virtude dentro de uma prefeitura em chamas. Sem dúvida. Então assim, eu tenho que tomar esse cuidado, tem que ter esse zelo. Eu falo, não estou aqui para ser o reclamão, mas assim, são coisas que a gente ouve história lá que assim, é difícil acreditar. Que aí entra naquele papo. Parece que é só em Cachoeira que acontece. Até porque se você não reclamasse aqui, só se fosse o ganho de prefeito de Cachoeira que não iria reclamar. Sim, então assim... É o tipo da realidade que não dá pra ter... Vai ter bom humor porque é necessário ter. Sim. Mas é difícil ser positivo, né? Não, é triste. Assim, eu tô positivo, que o que eu sinto também, e faço um apelo aqui aos... Muitos empresários querem ajudar a cidade. E assim, empresários, empresas que não têm vínculo com prefeitura, isso que tá bonito de ver. Teve um empresário, que ele nem gosta de citar nomes, ele deu a iluminação toda da Praça Prado Filho. A gente colocou o refletor lá, ficou bonito. Ele já quer dar do parque ecológico. Aí teve um outro grupo que chama Vale Med, que doou alguns medicamentos para nossa Santa Casa. Então são pessoas que não vendem para a prefeitura, não têm interesse na prefeitura, mas que se estão dispostos a ajudar e que possa, através desses exemplos, surgirem outros. Que eu falo, a minha gestão também vai ser baseada na parceria público-privada. Não deu tempo ainda, mas a gente quer mapear lugares que a iniciativa privada pode se organizar melhor do que nós mesmos. Por exemplo, o parque ecológico. Não tem motivo da prefeitura ficar às vezes com um parque, sendo que uma empresa ou um empresário pode organizar o parque sem cobrar entrada de ninguém, realizando eventos, gerando emprego, colocando ali lanchonete, lanche, tudo isso. Mas isso requer tempo. Eu falo, uma gestão é feita realmente nos 4 anos. E isso que me anima, porque eu sei que Cachoeira tem potencial, tem turistas indo lá. Fechamos o ano passado com 2 milhões de turistas visitando Cachoeira. Mas o que eu peço é isso, a compreensão da população e de nos ajudar, compreendendo a situação, de nos ajudar com algo que possa nos doar. É um medicamento, é um refletor para colocar numa praça, é um show, uma banda que possa realizar um evento. 9 de março está aí, aniversário da cidade. A gente não quer que passe em branco, mas não posso gastar muito. Mas também não pode passar em branco. Então, são atitudes que a gente está vendo que tem pessoas parceiras, mas que requer um pouco de tempo. O Breno, sobre parceria, a gente já mais do que extrapolou o horário nosso aqui, mas dá tempo, Éder, de uma pergunta que eu acho importante, sobre essa questão de parceria. A prefeitura teve por algumas oportunidades.
Canção Nova. Qual a participação da comunidade hoje, Canção Nova, dentro dessas discussões? A questão da saúde, um contrato que havia sido realizado. Hoje, qual que é a participação Prefeitura, Canção Nova, Prefeitura nessa tentativa de recuperar a cachoeira? Isso, hoje, nesse início, né, a Canção Nova está realizando esse atendimento na saúde, muito elogiado por sinal, que tem esse convênio com a Prefeitura, que a gente busca manter e a gente espera que tenha outras parcerias, né? Nesse início, a única parceria que realmente está tendo é essa questão da saúde, mas a gente espera que Canção Nova também possa nos ajudar na limpeza, em outras situações que possam ter parcerias saudáveis. Eles se mostram sempre à disposição e a gente espera que a gente possa realizar boas parcerias o quanto antes. A gente sabe que, né, a Canção Nova já tem uma obra social fantástica na área da saúde, na área social, na área da educação. A gente teve a primeira faculdade na cidade graças à Canção Nova. Hoje também a gente tem a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que tem um polo em Cachoeira Paulista, mas são parcerias e a Canção Nova é essencial para que outras parcerias possam surgir. Não surgiu ainda nesse início, mas eu creio que ao longo dos próximos meses e anos temos muitas coisas que podemos fazer unidos. Muito bem, Éder. 1h14. Olha só, tem muita gente participando, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. A audiência da Transvale também, com certeza, foi muito alta na entrevista de hoje, porque é uma expectativa não só de Cachoeira, é uma expectativa regional para saber como é que essa cidade, como é que seria a Cachoeira nesse novo momento e no trabalho de recuperação, Breno. Então aqui eu mandar um abraço pro Antônio, pra Ana, a Juliane, a Sandra, tem muita gente mandando mensagem mesmo aqui, a Geisa, Maísa, também a Beth, tem muita, olha, Tamires. Eu acho que num geral, independente de quem essas pessoas votaram ou não, em geral é essa expectativa de recuperação, né? Posso até fazer terminar com uma frase polêmica aqui e até alertar e vacinar a população disso. A eleição acabou de terminar, é só daqui a 4 anos. Então vamos ficar esperto também com quem quer lacrar na internet, querendo promover o caos numa cidade que já está um caos. Então assim, a gente não precisa mais de nenhum promotor do caos dentro ali das redes sociais. A gente quer realmente unir forças, então a população ficar vacinada. Quem quiser promover o caos, não dá corda não. Vamos dar tempo ao tempo, porque eu sou a pessoa mais interessada em promover a união e o desenvolvimento que a cidade precisa. Muito bem. Muito obrigado, Breno, sempre às ordens, né? A gente fica feliz com a resposta que você sempre deu a gente, né? E conte conosco. O Aço está lá, né? Nossa torcida, tem hora que eu me desanimo tanto, poxa, lutamos tanto, né? Cidadão Mas não podemos né? parar, né? Não podemos parar. A gente vai ver Cachoeira bem, se Deus quiser, né? E conte conosco, que com o Atos, o que precisar divulgar, o que falar, nós estamos aqui, né? Sempre às ordens. Obrigado. E torcendo na torcida, né, Francisco? Obrigado. E a gente quer fazer o melhor. É claro que às vezes a gente queremos dar boas notícias, né? Boa notícia, né? Vamos ter, se Deus quiser. Tem hora que não dá, né? Mas vai dar. Se Deus quiser, vai dar.